Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para fazer a videoaula para o oitavo, nono ano, enfim, idiomas, primeiro trimestre. E o objetivo é basicamente trabalhar a prova. É um roteiro de estudos, um guia de estudos para a prova. Então vamos lá. Desculpa desviar o olhar que eu estou com a prova aqui na mão. Então, basicamente a prova se constitui em alguns pontos de conteúdos e de habilidades. Entre eles começamos com os conteúdos gramaticais. Primeiro, para entender a língua espanhola. Entender a língua espanhola. Eu falo até o cansaço, você não aguentar mais. Nas nossas aulas, que não dá para pegar a roupa do espanhol e vestir no português, ou o português vestir no espanhol. Ou seja, traduzir pura e simplesmente não serve. São estruturas diferentes. Pensar em português demanda uma linha gramatical e um raciocínio normativo diferente da linha gramatical e raciocínio normativo do espanhol. As normas do espanhol são diferentes. São como primos. Não dá para colocar a culpa no irmão por aquilo que o primo fez. São pessoas diferentes, pensam diferente. Pois é, nos idiomas algo parecido acontece. Bom, então para facilitar a nossa vida, vamos fazer uma síntese das nossas falas, das nossas matérias. Nós vamos começar com o passado. Temporalidade verbal, ou seja, tempo, onde ocorre a coisa. Lembro sempre que não estamos falando de um tempo semântico, interpretativo. Não, estamos falando de um tempo gramatical, com regras e estruturas. Então vamos lá. Pretérito indefinido. Vamos começar com o pretérito indefinido. Mas para entender o pretérito indefinido, temos que entender uma coisa anterior, que é a estrutura pronominal da língua espanhola. Então vamos começar por aí. Olha só aqui. Coloquei dois verbos, o verbo cantar e o verbo cantar-se. São dois verbos? Sim, dois verbos. E qual é a diferença entre eles? Bom, um termina com infinitivo. Para quem não se lembra, infinitivo é essa forma verbal impessoal que se caracteriza pelas terminações em ar, er ou ir. Cantar, beber, subir. Infinitivos. Ela é impessoal, impessoal porque não acompanha pronome. Então, não fala eu cantar, nós outros cantar. Não. Então, por isso que é uma forma impessoal. Vamos lá. Cantar-se. Cantar-se termina em pronome. Portanto, se cantar é aquilo que nós chamamos de uma forma infinitiva, e cantar-se é o que nós chamamos de uma forma pronominal. Por que pronominal? Porque termina em pronome. Que fácil. Infinitivo porque termina em infinitivo. Pronominal porque termina em pronome. Mais fácil que isso, só andar para frente. Vamos lá. Para conjugá-los, para conjugar essas formas, para conjugar esses verbos, necessito de dois pronomes. O que nós chamaremos de pronomes pessoais, ou personales. Eu, tu, vos, ele, nosotros, vosotros e ellos, ellas ou ustedes. Ou pronomes átonos, me, te, se. Opa! Se termina com se, pronome átono. Então, vamos lá. Nós, os e se. Dica das dicas. O verbo terminou com pronome átono. Por exemplo, cantar-se, conjugo com pronome átono. Olha que fácil. Ah, mas não terminou com pronome átono. Então não conjugo com pronome átono. Olha que coisa fácil. Então quer dizer que beber não termina com pronome átono. Isso. Então o que eu faço? Não conjugo com pronome átono, não conjugo com pronome personal. Olha que coisa óbvia e fácil. Sabe aquele joguinho de
triângulo, quadradinho e bolinha, você tem que encaixar, aquela coisa bem básica. É isso. Terminou com o pronome átono, conjuga com o pronome átono. Não terminou com o pronome átono, não conjuga com o pronome átono. Em suma, verbos pronominais conjugados com verbos com pronomes átonos. Verbos infinitivos conjugados com pronomes personais. E o que significa isso na prática, né? Todo verbo que termina em infinitivo, ele me denota, a partir do uso do pronome, por nesse caso, personal, né? Infinitivo, personal, que a ação é para alguém. Se eu cantar. Então, eu canto, ou eu cantei, ou eu cantava, ou eu havia cantado, tanto faz o tempo que eu vou usar dentro da conjugação, ele denota que a ação é para alguém, ou foi para alguém. No caso, se fosse o passado, cantei. Então, cantei é uma ação que foi feita para alguém. E quando eu utilizo os pronomes átonos, os verbos, nesse caso, pronominais ou reflexivos, a palavra reflexivo se utiliza por alguns gramáticos para dar a ideia de um reflexo, como se é algo para nós. Então, a diferença de cantar, que canto para alguém, cantar se eu canto para mim. Ponto. Isso mostra um pouco que a roupa do português é diferente do espanhol no seguinte sentido. No espanhol, a língua é pronominal, pois o agente da ação é o pronome. Se usa o pronome átono, a ação será para alguém. Ou para algo, claro. Peço desculpa. Não, pronome átono é para nós. Pronome personal é para alguém. É isso, desculpa. Vamos lá. Resumindo de novo, pronome átono é uma ação para nós. Portanto, reflexivo. E pronome personal é para alguém ou algo. Ponto. Já me redimi da fala, tá bom? Não se confunda. Continuamos. Próximo ponto. Então vamos lá. O primeiro ponto da prova, ele vai passar pelo uso do pretérito indefinido. Eu recomendo, no pretérito indefinido, que estudem o verbo ir. Ir, que é um verbo irregular. Então, o verbo ir e o verbo ver, que são verbos irregulares. O resto você utiliza aquela ficha de verbos regulares. Verbos irregulares, que são o meu ponto. Então, o verbo ir. Eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Eu fui. Em alguns casos, por favor, o verbo ser se confunde com o verbo ir. Por exemplo, eu fui de Campinas a São Paulo, verbo ir. Verbo ser, eu fui um ninho feliz, eu fui uma criança feliz. Bom, nesse caso é a mesma conjugação, olha que coisa. Vamos lá. Próximo é o verbo vir, ver. Então seria eu vi, tu viste, ele viu, vimos, visteis, viram. Verbos irregulares. Por que eu estou apresentando os verbos irregulares? Óbvio, porque os verbos irregulares têm regras próprias. Então não dá para adivinhar, não dá para aplicar o que nós estudamos, as tabelas dos verbos regulares. Então por isso que é importante. Pretérito indefinido. Qual é a função do pretérito indefinido? Pretérito indefinido nos fala de uma ação concluída no passado. Antigamente, alguns gramáticos chamavam de... Alguns não. Antigamente se chamava de pretérito perfecto simples. Até hoje, alguns utilizam essa terminologia. Porém, os gramáticos e os normativos decidiram mudar. Por quê? Porque pode confundir pretérito perfecto simples com pretérito perfecto, que não é simples, é composto. Então, para evitar essa confusão entre o composto e o simples, decidiram trocar o nome do pretérito perfeito simples por pretérito indefinido. E por que indefinido? Porque se eu digo tomei café,
O verbo não me explica quando tomei café, se há 5 minutos atrás ou há 20 anos atrás. Por isso que é indefinido, pois a ação não foi definida pela ação do verbo. Ok? Tá. Vamos dar continuidade ao nosso guia. Dali, nós vamos para o verbo, o pretérito imperfeito de indicativo. Bom, já sabemos que indicativo é toda ação indiscutível, portanto, o modo indicativo, vamos falar assim, presente do indicativo, pretérito indicativo, futuro do indicativo, enfim, indicativo é um modo, e esse modo significa que a ação é indiscutível, é inquestionável. Por exemplo, uso gafas, verbo usar. Essa ação é uma ação indiscutível. Posso gostar ou não gostar de usar gafas, portanto, indicativo, toda vez que se utilize a ideia, o termo indicativo, nos referimos a algo inquestionável e indiscutível. Ponto. Vamos ao pretérito imperfeito. Se o pretérito indefinido fala de uma ação que ela não nos diz quando acontece, então o pretérito imperfeito nos fala de uma ação que foi interrompida. Eu contei uma história, você lembra? Na aula. Essa história ela é muito bonita. Que fala sobre a influência da língua, né? Então, no espanhol tem muitas influências, muitas. Tem quase 4.000 vocábulos árabes, só para ter uma ideia no seu léxico, no seu dicionário. A língua espanhola tem uma influência latina fundamental, ela é o alicerce do idioma, o latim. Mas tem outras influências, tem influência goda, visigoda, teve influência franca, galicista, anglicista, germanista, enfim, um monte de influências. Uma delas é a grega, a helênica. E o conceito de perfeito e imperfeito vem dos helênicos, dos gregos. Para vocês terem uma ideia, para os gregos, ao contrário dos latinos, o conceito de perfeição, o que é perfeito, para os latinos, é algo que não tem falhas, algo que não tem máculas, algo que é perfeito. Eles olham para Mona Lisa e dizem perfeito. Assim se pensaria um latino. Os gregos não pensam assim. Para os gregos, o conceito de perfeição é tudo aquilo que foi concluído, foi terminado. Então, se lembram quando eu falei que um grego pensaria assim: ganhamos a guerra, perfeito. Mas perdemos 30 batalhas, perfeito. Ganhamos a guerra. Ou seja, aquilo que foi concluído, aquilo que foi projetado, se conseguiu, então está perfeito. Os latinos não pensariam assim. Mas o que tem a ver os latinos e os gregos com a nossa conversa? Porque a influência do termo imperfeito vem dos helênicos, vem dos gregos. Se algo não é perfeito, é porque não se concluiu. Então, isso nos diz o quê? Que uma ação que estávamos fazendo, uma coisa que estávamos fazendo, passou a ser interrompida no passado. Por exemplo, eu tomava café, que estou informando que eu estava tomando café, alguma coisa me interrompeu. Beleza até aí? Então vamos continuar aqui com a nossa prova. Lembro que tem somente 3 verbos irregulares no pretérito imperfeito: ir, ser e ver. Estudem eles, né? Estudem eles. Bom, continuamos. Depois tá. Voltamos aqui. Voltamos aos pronominais. Quando nós mudamos os conceitos dos verbos, a conjugação dos pronominais, eles são assim. Se eu digo o verbo cantar ali. Eu canto. Tudo bem, você não precisa colocar o pronome, porque eu entendo que quem canta, eu. Primeira persona. Digo, tu cantas, não precisa falar tu cantas, apenas cantas, porque eu sei que quem cantas és tu. Então, no caso
no caso dos pronomes átonos ou verbos pronominais, tem que colocar. Por exemplo, cantar-se. Cantar-se no o verbo cantar seria yo canto. Eu canto. Então eu não preciso colocar o jo. Já entendo que sim, que já está posto, só que eu oculto. Só que se eu quero diferenciar a conjugação do canto, do cantar com cantar-se, eu teria que colocar, no caso aqui, me canto. Por quê? Para identificar que o verbo é o verbo cantar-se e não o verbo cantar. Portanto, nos pronomes átonos ou pronomes reflexivos, é obrigatório o uso dos pronomes átonos. Tá bom? Então, atentos a isso. Continuamos. Tá? Interpretação de texto, pretérito indefinido, ok. Números. O segundo modelo. Embora. Em espanhol, como em português, se utilizam os pronombres, os numerais ordinais. Então, os numerais ordinais são muito simples. Primeiro, segundo, segunda, terceira, desculpa, quarto com C, quarta, quinto ou quinta, sexto ou sexta, sétimo ou sétima, octavo, octava. Deixa eu ver aqui até onde que nós vamos. Octava. Enfim, vai até o 15º. Depois disso não se usa mais. Em espanhol, normalmente, 58º piso. Não, isso não acontece. Muito raramente, numa linguagem muito específica, muito técnica, muito formal, talvez. Mas no uso cotidiano não se usa. Normalmente, os usos ordinais vai até o 15. Nós vamos trabalhar até o 8º, né? Que basicamente são os usos que nós daremos para nossos exercícios. Então, por favor, atentos a eles. E, por último, deixa eu ver. Por último, nós vamos trabalhar a ideia de textualidade. Por favor, não quero redundâncias, não quero reiterações. Por favor, 5 linhas no mínimo. Não me coloquem o título da pergunta na primeira linha. O escritor fulano de tal, quando disse isso, estabeleceu tal ideia. Aí vocês colocam na primeira linha. O escritor fulano de tal, ao escrever essa primeira linha. Não, por favor. Em 5 linhas, não. Não é isso. Eu quero opinião, texto. Não quero, como eu disse, reiterações, ruídos gramaticais. Eu não quero que, por favor, repitam a mesma palavra. Procurem estruturas para que a textualidade de vocês seja mais clara. Onde treinamos isso? No fórum, né? na textualidade virtual que nós trabalhamos. Tá bom? Então, vamos ao nosso. A prova são 8 pontos, basicamente gira em torno ao que nós falamos, os verbos irregulares já foram ditos, enfim. A prova está, para quem estudar,
recomendo que no Moodle vejam também fichas, procurem fichas de estudo, tá bom? Combinado? Fechou. Abraço. Boa prova.